Olá, povo de Deus, graça e paz, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Heitor, sou o pastor da Igreja Batista da Orla, aqui em Palmas, Tocantins. E a mensagem que eu trago hoje é a mensagem para todo o povo de Deus, todo o reino de Deus. Eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de ser batista, de ser presbiteriano, assembleiano. Eu estou falando para todas as igrejas que confessam Jesus como seu único e suficiente Salvador e tem a Bíblia como única regra de fé e prática. E a palavra que eu trago hoje é em decorrência do que tem acontecido ao redor do mundo, do povo de Deus se levantando após o assassinato de Charlie Kirk, após ele ter sido assassinado brutalmente por ser um servo de Deus, por ser alguém que defende a palavra do Senhor e os princípios bíblicos, princípios familiares, que é o que nós, crentes, homens e mulheres de Deus, devemos defender. Tudo isso nós devemos defender porque o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Mas o assassinato dele é triste, é algo que nós não queríamos que acontecesse, contudo, está prescrito na Bíblia, está profetizado na Bíblia, inclusive pelo próprio Jesus, que nós seremos perseguidos por causa do nome dele. Veja o que diz em Mateus 24, versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Então não fique assustado com tudo isso, porque muitos homens e mulheres do Senhor já estão morrendo em regiões que você nem imagina. Charlie Kirk, ele foi apresentado a morte dele porque foi algo público, algo brutal, algo inesperado. Mas na Coreia do Norte, muitos homens e mulheres estão sendo assassinados. Na Coreia do Norte, se uma pessoa tiver uma Bíblia, ele é assassinado. Na Coreia do Norte, se alguém falar o nome de Jesus, pode ser assassinado. E toda a família também. Na China, igrejas se reúnem em buracos. Sabe por quê? Porque se forem pegos adorando o nome de Jesus, até benefício do governo perdem. Mas tudo isso que aconteceu nessas duas últimas semanas nos mostra que muitas vezes é necessário que algo terrível aconteça, infelizmente, para que a igreja comece movimentos avivalistas. Na Europa, na Alemanha, na França e em outros países, homens e mulheres de Deus se levantaram para marchas para Jesus. No Brasil, nós temos que também nos levantar. Nós temos que nos levantar para que movimentos avivalistas aconteçam, para que a igreja do Senhor perceba que ela tem força e tem autoridade vinda do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos que nos levantar. O comunismo está entrando em muitas partes do mundo e o comunismo é um movimento anticristo, é um movimento contra a palavra do Senhor, é um movimento que quer destruir as igrejas do Senhor. Então nós temos que fazer o que nós pudermos, nós temos que nos levantar, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que pregar a palavra em tempo e fora de tempo. E enquanto fazemos isso, enquanto missionários estão no campo, enquanto pastores se levantam, enquanto homens e mulheres de Deus são perseguidos, o que é que a igreja local pode fazer? A igreja local, ela pode orar, ela pode interceder, ela pode suplicar ao Senhor por bênçãos, para que a sua palavra se propague por onde quer que seja. Vejam só esses dois textos bíblicos como são interessantes. Primeiro, Atos 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Primeiro texto. Segundo, Atos 12, versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A igreja primitiva, ela estava orando. No primeiro texto, Pedro e João haviam sido detidos por sacerdotes por terem pregado a palavra, por fariseus na verdade, por terem pregado a palavra de Deus e por terem curado um aleijado. E pelo fato de terem curado o aleijado, eles foram presos.
Porque onde a palavra de Deus chega, ela traz milagres. E esses milagres assustam aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem e aqueles que são contra a palavra de Deus. Mas o texto diz que enquanto eles estavam lá sendo interrogados, a igreja orava intensamente, corajosamente. E o texto vem dizer aqui que enquanto eles oravam, o local tremeu, a igreja tremeu. Quando é no texto de Atos capítulo 12, Pedro havia sido preso, Tiago morto à espada. Mas enquanto tudo isso acontecia, o texto vem dizer que a igreja orava intensamente a Deus por ele. E se for analisar em Atos 12, vão verificar que enquanto ele estava preso e a igreja orava, um anjo do Senhor foi libertar Pedro da prisão. É necessário esse ajuntamento. É necessário que a igreja viva de oração. É necessário que a igreja viva de intercessão. É necessário que a igreja suplique ao Senhor para que a palavra se propague. A perseguição vai continuar, a perseguição não vai parar até que Cristo venha. A perseguição contra a igreja do Senhor não vai parar. Mas a igreja ela tem que permanecer firme, porque nós temos que estar firmes até a vinda de Jesus Cristo. Muitos serão mortos, outros perseguidos, outros presos. Muitos passaram fome e terão dificuldades por causa do nome de Jesus. Igreja, nós somos a última barreira. Nós somos o último obstáculo. A lei deste mundo já fracassou, já sucumbiu. As leis já não valem de nada. O que vale é a decisão de alguém que tem o poder na mão. Nós somos a última barreira e nós temos que lutar. Igreja, a nossa arma é espiritual e nós temos que orar intensamente, dia após dia, suplicar dia após dia. Temos que fazer ajuntamentos, temos que fazer vigílias, temos que celebrar o nome do Senhor, orar pelos nossos missionários que estão em campos terríveis, sofrendo, sendo fuzilados, sendo decapitados pelo nome de Jesus. Igreja do Senhor, levante-se, nós somos a última barreira. O que é que mais importa se não propagar o nome de Jesus? O que é que mais importa se não falar sobre o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome? Nós não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos dos céus. E é para lá que nós vamos, então nós temos que pregar essa palavra em tempo e fora de tempo. Como diz um autor, que agora eu não sei se era John Piper ou outro autor, mas ele diz o seguinte: a única coisa que a morte pode fazer a um crente é levá-lo para os braços de Deus, é levá-lo para os céus. Se nós temos que orar para fazer esse lugar tremer, vamos orar até esse lugar tremer. Se nós temos que orar intensamente para que anjos sejam mandados pelo Senhor para libertar homens e mulheres de Deus que são missionários e estão aprisionados, vamos orar. Mas nós somos a última barreira. Vamos anunciar, porque nada mais importa. Que Deus abençoe a tua vida. Que essa palavra penetre profundamente no teu coração. Deus te abençoe.